Oferecimento: Comercial Santa Maria, Apicultura Abimel, Léo Construções. Léo Construções é a solução. Vem que tá tudo barato e é a melhor opção. O melhor atendimento e o menor preço da cidade. Temos portas e janelas, telha, plan e brasilite, tijolos, tintas e areias, do piso ao acabamento. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Credit Shop e CDC do Banco do Brasil em até 48 vezes. Fone 3541-8001. Comercial Santa Maria. Tudo o que você, dona de casa, precisa, você encontra aqui. Gêneros alimentícios, cosméticos, utensílios domésticos, produtos hidráulicos e elétricos. Entregamos em domicílio. Fica localizado na Rua 12, esquina com a 20, no bairro São Caetano. Fone 3541-1863. Brandão Guincho Reboque Munk. Serviços leve, pesado e socorro 24 horas. Exclusivo Munk com lança de 19 metros e 50 metros de cabo, facilitando assim o pronto socorro em difícil acesso. Guincho com lança de 15 metros e cabo com 100 metros, que garante reboque de tombamento. Brandão, serviços de Munk, guincho e reboque. Serviço 24 horas. Atende Maranhão, Piauí e Tocantins. Fone 3541-6034 ou 8818-6617. BR 230, Avenida Governador Luiz Rocha, setor industrial. Balsas em breve contará com Abemel Apicultura. Instalações amplas e modernas, com caixas de abelha, produção de mel, própolis, geleia real e pólen. Tudo para você, apicultor. Estamos abertos para parcerias. E mais, para os parceiros apicultores, estaremos ministrando cursos de apicultura. Abemel Apicultura, em breve em Balsas, ao lado da FAPSEM. Maiores informações, 8105-7377. Olá, bom dia, graça e paz. Estamos entrando no ar aqui pela TV Capital, programa Missão na TV, programa da Igreja Batista Independente, programa da família Balsense. Louva a Deus pela tua vida, por nessa manhã poder adentrar no teu lar e compartilhar uma palavra no teu coração. Teremos hoje programações que vai tocar o teu coração. Vamos ter um clipe aí com o nosso irmão Nani Azevedo. Vamos ter um momento da palavra de Deus. Vamos ter aqui um momento que vamos estar discutindo um pouco sobre o cristão na sociedade com o nosso irmão Hilton Lima. E vai ser uma bênção, não perca, porque estamos apenas entrando no ar, porque temos isso e muito mais para você, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz no Isaías 49:15: acaso pode uma mãe esquecer do filho que amamentou? Acaso pode esquecer a mãe que carregou seu filho no ventre? Mas se todavia essas viessem esquecer do filho que amamentou e carregou no ventre, todavia eu, Senhor, não esquecerei de vós, diz a palavra de Deus em Isaías 49:15. Nessa manhã estamos começando essa programação. Quero falar a você que está nos vendo agora pela TV Capital, dizer a você que Deus tem um projeto na tua vida, Deus tem um projeto na tua família, e saiba que Ele quer o melhor para você. Ainda que todos virem as costas para você, Deus, Ele jamais irá virar as costas para você. E vamos iniciar o programa nesse dia com a palavra de Deus ao seu coração. Não desligue, não mude o canal. Vamos começar com a palavra de Deus em nome de Jesus. A palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, o profeta Daniel, capítulo 6, o versículo de número 4, que nos diz: então os presidentes dos satrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a despeito do reino, mas não podia achá-lo nele culpa alguma, porque ele era fiel e não achava nele nenhuma culpa e nem erro. Nessa manhã eu quero, juntamente com você, pensar um pouco sobre essa palavra. A palavra de Deus no livro de Daniel, o profeta Daniel, uma história que creio que todos nós conhecemos, mas algo que nos chama a atenção nessa passagem de Daniel capítulo 6, o nosso tempo é curto, nós não temos tempo para ler todo, comentar mais, mas eu quero ser aqui, de forma aqui objetiva com você, para que nós possamos pensar um pouco nessa palavra. Quando nós vemos que Daniel, ele era alguém que vivia na sociedade e se desviava do mal, alguém íntegro, reto,
Era alguém que servia a Deus com toda a integridade que alguém pode servir. Era alguém que orava a Deus 3 vezes ao dia. Isso mesmo, 3 vezes ao dia. E Daniel, por ser um homem de Deus e por o Espírito Santo de Deus estar sobre ele de uma forma desempenhava, como a Bíblia diz, que ele tinha um Espírito excelente sobre ele. E ele começa agora a desempenhar um bom papel no reinado de Dário. E ali chama a atenção, onde ele agora quer constituir o Daniel sobre os demais governadores e presidentes. E uma das coisas que nos chama a atenção é que Daniel, mesmo sendo esse homem, servo de Deus, numa posição firme, sabe, com a sua ética cristã, com seu coração de homem de Deus ali, procurava sempre se desviar do mal. Mas mesmo assim, não evitou que Daniel tivesse na sua vida uma consequência. E a Bíblia diz lá em Daniel 6, o versículo 7, que aqueles homens, por não encontrar em Daniel nada para acusar Daniel, então o que é que eles fazem? Eles olham, Daniel é alguém que ora 3 vezes ao dia, e jamais ele vai deixar de orar ao seu Deus por motivo algum. Então vamos baixar um decreto, vamos procurar acusar de alguma forma. Então vamos baixar um decreto, onde ele agora vai, ali por ele mesmo, ele vai cair na nossa armadilha. Então montaram um decreto, levaram para o rei assinar, que no seu reinado ninguém podia adorar outro Deus, senão unicamente ao rei. Não podia adorar nem a um Deus estrangeiro durante 30 dias. Olha só, a prova, 30 dias, alguém que orava 3 vezes ao dia, isso é muita coisa. Para muitos, talvez nem faça diferença, apenas 30 dias. Podia esperar, mas Daniel não. O homem, quando teme a Deus, quando tem a convicção de que serve a um Deus vivo, um Deus que olha para nós 24 horas, um Deus que cuida de nossas vidas, ele não abre mão dos seus princípios, daquilo que ele acredita. E Daniel continua orando. E a Bíblia diz lá em Daniel 6, o verso 7, que quando aquele rei baixa o decreto, agora automaticamente Daniel estava ali a ponto de ser condenado. E a Bíblia diz que aqueles homens, foram juntos lá no verso 11 e encontram Daniel orando ao Senhor e suplicando a Deus, e agora era alguém digno de culpa. Segundo o decreto, ele agora transgrediu o princípio do rei e ele agora iria pagar pelo seu erro. E ele agora vai para a presença do rei, e aquele rei não tem outra escolha, lança o seu amigo, alguém que estava se destacando no seu reinado, que ia ser ali, o que abaixo do rei era ele que ia dominar, e agora Daniel é acusado e vai ali para a cova dos leões, a pena de morte. Eu quero dizer para você, através dessa palavra, você que acordou agora, você que ainda já faz tempo que está acordado, talvez, eu não sei como você acordou, eu não sei o que você tem projetado para o teu dia, mas algo eu quero te falar que está no coração de Deus, que quando nós, por mais que nós façamos o que é certo, meu irmão, nós não estamos jamais livres das adversidades que virão sobre a nossa vida. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar a noite inteira. Mas Jesus, no Sermão do Monte, ele endossa e diz, olha, bem-aventurado, ou seja, mais que feliz aqueles que choram, porque serão consolados. Ainda que venham lutas, ainda que venham as adversidades, ainda que você seja caluniado, todavia Deus vai se levantar para fazer justiça em teu favor, assim como fez na vida de Daniel. E Daniel, quando vai ali para a cova dos leões, o rei começa agora a se desesperar, a se aperrear, porque Daniel, ele foi alguém que se destacou no seu reinado, e ele sabia que estava perdendo um homem de Deus se realmente ele fosse morto pelos leões. A Bíblia diz que aquele rei não recebe os cantores, não recebe ali jejum a noite toda, e ele agora passa até o momento de clamor em favor de Daniel. Alguém que não orava a Deus agora passou a orar. E uma das coisas que nos chama a atenção, que Deus cria situações na nossa vida, não é para o nosso mal. Existe 2 situações. Existe aquela que o homem está caminhando na vida de pecado, que ele vai responder às consequências. E existe aquela situação que você está fazendo o que é certo. E muitas vezes é caluniado e vem a adversidade. Mas se você estiver fazendo o que é certo, espera no Senhor. Espera no Senhor com paciência, tranquilo, porque Deus vai se levantar em teu favor e grande vai ser a vitória na tua vida. Amém? E quando nós voltamos um pouco agora, e aquele rei vai, e Daniel, o rei podia simplesmente revogar, dizer, aqui eu sou o rei, sou eu que mando, vou revogar o decreto, não. Mas ele saberia que não ia voltar atrás. E Deus permitiu que ele não voltasse atrás. Sabe por quê? Porque Deus, muitas vezes onde ele é glorificado,
não é quando tudo vai bem na nossa vida, mas muitas vezes aquelas situações difíceis que entramos, irmãos. Muitas vezes quando procuramos no vizinho da direita, no da esquerda, quando procuramos no familiar que não encontramos a solução e buscamos em Deus, e nele nós vemos que não tem outro caminho, não tem outro lugar, só nele. Muitas vezes Ele permite que nós cheguemos a uma situação e passamos a depender dele. Quando Ele diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, e a Bíblia diz em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus, é porque nós precisamos confiar no Deus que servimos, precisamos dar crédito a Deus, precisamos entender que Ele vai chegar ao nosso socorro. Assim como chegou com Daniel, Ele vai chegar na tua vida nesse dia. E para resumir, eu quero dizer que Daniel, mesmo naquela cova, ele foi lá. E a Bíblia diz que quando o rei Dário chega no outro dia, Daniel não tinha sido devorado pelos leões. Daniel agora estava ali, sabe, com vigor, o ânimo, e diz: rei, quando Dário chega e diz: Daniel, diga se o Deus a quem você serve continuamente, haja caso que ele haja te livrado do poder dos leões. E ele disse: sim, rei, ele me livrou porque não achou em mim culpa alguma, nem contra ele, nem contra o Senhor. Louvado seja Deus por isso. E o rei manda que tire com urgência Daniel da cova dos leões. E eu já vi até historiadores dizer aí que aqueles leões estavam saciados das suas fomes. Mas eu quero dizer, olha, que quando o rei lança, aqueles que lançaram a armadilha para Daniel, eles mesmos caíram. E aqueles não foram lançados na cova dos leões. A Bíblia diz que antes de cair o último, o primeiro já tinha sido estraçalhado. E o poder de Deus é mais uma vez decretado, e Deus é glorificado na vida de Daniel. E assim como Deus quer fazer na minha e na tua vida, Ele quer que seja glorificado nas nossas vidas. Agora, para isso é necessário nós esperarmos nele, confiar nele. E muitas vezes o homem está aqui, olha, Deus permite o chamado beco sem saída. Você sabe o que é isso? É você procurando em todo lado e não encontra a solução. E aí, buscar em quem? Buscar em quem? Eu já vi pessoas que bateram no seu bolso e disseram: meu Deus é o dinheiro. E sabe o que aconteceu? Pessoas que estão morrendo aí com câncer, lamentável, e pessoas que não têm dinheiros, sabe? Que talvez esteja mais que eu e você que está assistindo, mas não pode comprar saúde. Ele não compra a vida. Eu quero dizer a você que o autor da vida é Jesus Cristo, e nele nós podemos confiar. E resumindo, sabe o que é que a Bíblia diz? Que no final das contas, quando aquele reinado, talvez se Dário liberasse Daniel, salvasse Daniel, não ia acontecer nada. Mas olha a repercussão que houve através disso aí. Daniel, capítulo 6, versículo 25 em diante, diz assim: então o rei Dário escreveu a todos os povos, línguas que moram em toda a terra. Ele diz assim: Pai vos seja multiplicada. Com isto faço um decreto pelo qual todo o meu domínio, o meu reino, homem tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e permanece para sempre, e o seu reinado nunca será destruído, o seu domínio dura até o fim. Ele livra e salva e opera sinais, maravilhas nos céus e na terra. Foi Ele que livrou Daniel do poder dos leões. Louvado seja Deus. E o verso 28 ele diz: e este Daniel, pois prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o rei da Pérsia. Então eu quero dizer a você nesse dia, querido, eu não sei o problema que assola a tua vida, mas esse dia eu confio no Senhor, porque Ele é a solução para os teus problemas, Ele é a saída para a tua vida. E em nome de Jesus, medita agora nesse cântico e coloca as palavras no teu coração, e em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Confie em Deus e o mais Ele fará. Amém. En el mundo hay más del 40% de la población total que no han escuchado el nombre de Jesús. Esto representa 2.4 mil millones de gentes. No lo han oído ni en una canción, no lo han leído en sus libros de historia. La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto. Una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás.
Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo seremos la generación que lleve el mensaje de esperanza. Entonces, enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. Necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí,
que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la Ok, estamos recebendo aqui o nosso irmão Hilton Lima, né? Jornalista, vocês aqui em Balsas já conhecem. O homem tem muito conhecimento aí na área da reportagem, tem conhecido o mundo aí fora como é que ele tem sido, na sua realidade, sabemos que não é fácil, mas também o nosso irmão, louvado seja Deus, porque ele conhece o outro lado da moeda, ele conhece o que é uma família, o que é uma sociedade daqueles que estão pautados em Cristo Jesus. E nesse dia eu queria pedir para o nosso irmão Hilton Lima falar um pouco sobre a sociedade e o cristianismo hoje, como é que ele vê. Na verdade a sociedade é uma só, mas existem as subdivisões dentro da sociedade aí, os mundos são direcionados por aquelas pessoas que estão sem Cristo. Como jornalista, apresentador, ele cada dia ele tem mostrado um pouco sobre essa realidade. E eu queria pedir a Hilton falar um pouco sobre a realidade hoje do cotidiano aqui na sociedade. Muito bem, pastor, em primeiro lugar é uma satisfação enorme estar aqui no programa para estar falando de um tema como esse. Dia a dia no jornalismo a gente sempre aborda vários temas, né? Todos os temas possíveis no cosmos a gente está abordando no dia a dia, nos jornais que nós apresentamos. Agora, a vida do cristão na sociedade é um desafio enorme. Já começa dentro de nós mesmos, porque já há aquela briga, né, dentro da gente, do homem natural e o homem espiritual. Essa luta primeira, ela é dolorida até para a gente que está vivendo no mundo decaído. Como filhos de Deus, o desafio é muito grande para suportar os desafios do dia a dia que a sociedade nos impõe, que a vida nos impõe, mas, e ao mesmo tempo, é preciso estar o tempo todo adorando. Dias atrás eu estava ali na nossa congregação, lá em Mangabeiras, e dizia para os irmãos, esse orai sem cessar é fundamental. Orar no trânsito, orar quando está caminhando, orar quando está o dia inteiro fazendo qualquer atividade. É fundamental para conseguir realmente olhar para os lados e conseguir viver. E conseguir ver Cristo em situações tão tristes para nossos corações, para nossos olhos. Ao fazer reportagens, eu já me deparei com tanta situação triste e horrenda que em algumas reportagens realmente você dá vontade de chorar, porque a gente vê ali a degradação humana, as pessoas morrendo sem Cristo, e por essas nós temos que chorar muito mais. Em Goiás eu me lembro, aqui agora, pastor, de uma reportagem que eu fiz, que é bem assim, essa degradação humana mesmo. Como é triste a gente ver isso, as pessoas morrerem sem Cristo. Eu trabalhava com uma viatura e transmitia ao vivo para uma rádio. Então, através do rádio do Corpo de Bombeiros, nós fomos atender uma ocorrência que tinha acontecido naquela hora, 7 horas da manhã. 2 trabalhadores rurais moravam numa mesma casa e por causa de uma fita de música, um começou a brigar com o outro, e por causa dessa fita que o outro pegou emprestado, não queria devolver, ele deu várias enxadadas na cabeça desse outro colega de quarto. Matou. Quando eu cheguei, estava estendido o corpo assim no quintal, que tentou correr e não conseguiu. Olhando assim para aquele corpo, e aí eu penso, bebendo como eles estavam, na farra em que passaram a noite, certamente não tinha Cristo. Não tendo Cristo, esse realmente é o fim, né, das pessoas, é o fim pior possível. Há situações em que a gente olha para os lados e pode até mesmo entrar em desespero, se não estiver realmente firme em Jesus. O Senhor vai pregar inclusive sobre o profeta Daniel. O jovem Daniel, quando foi levado para o cativeiro, teve um momento diferente na sua vida. Era um jovem de classe média em Jerusalém, e é levado para o cativeiro. Esse jovem
e tem a sorte de ir para o palácio. Não foi como o profeta Ezequiel, que foi para o meio do povo para pregar para aquele povo, para viver realmente ali como escravo. É claro que Daniel também era escravo, mas numa situação diferenciada. E o profeta Daniel, tão jovem, e conseguiu ser fiel a Deus em todos os momentos. Como, por exemplo, não comer das iguarias do rei, não comer das benesses que lhe ofereciam ao seu redor. Hoje nós temos essas chances no dia a dia de termos o tudo e o máximo aqui. Mas a que preço? Tudo isso nós podemos fazer, mas que preço vamos pagar, não é, pastor? Deus depois vai nos pedir contas. O profeta Daniel, muito jovem, pensando nisso, propôs ao mordomo que lhe desse legumes para comer. Ele não queria comer das iguarias do rei. O mordomo então disse: não, mas eu não posso, o rei pode me matar se souber que eu não estou te dando da melhor comida do palácio. Ele então: me dê 10 dias. 10 dias para mim e meus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, e por 10 dias você olha para nosso semblante, se nós estivermos bem, então você pode nos dar das iguarias do rei. Por que o profeta Daniel falou isso? Porque tinha plena confiança em Deus. Sabia que no final dos 10 dias Deus iria honrá-lo, porque ele estava glorificando a Deus. Então, pastor, no nosso trabalho secular, no jornalismo, a gente tenta o tempo todo glorificar a Deus. O tempo todo glorificar a Deus, porque sem a glória de Deus, nós não podemos viver. Eu procuro ser totalmente dependente de Deus. Peço a Ele todos os dias que desenvolva em mim a fé necessária para crer nele cada vez mais. Porque eu não tenho nem capacidade de ter fé em Deus. Deus precisa colocar em mim cada vez mais fé nesse trabalho de santificação que Ele faz conosco diariamente. E como Deus é muito didático, trabalha conosco de maneira muito didática, como o jornalismo também é muito didático, então a gente sente o poder de Deus, a luz de Deus. É gostoso sentir Deus falando com a gente, né? Mesmo depois de provas, de grandes desafios, como Jó, que era um homem íntegro e reto, depois de todo o sofrimento, Deus, ele olha para Deus e diz: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Então a fé de Jó foi aumentada. A gente pede também dia a dia que Deus nos sustente, nos dando cada vez mais fé. O irmão Hilton Lima estava falando um pouco, e eu meditando aqui sobre o desafio que o cristão tem. Quando o apóstolo Paulo diz que não se conformem com esse mundo, mas seja transformado pela renovação do seu entendimento. E para o meu irmão, eu imagino aqui ele contando alguns episódios que ele vivenciou na sua vida como jornalista, apresentador, e uma das coisas interessantes que nos chama a atenção é a respeito de fatos benéficos, onde as pessoas, como você falou aí, matam por nada, a troco de nada. Então a gente sabemos que o Evangelho ele vem oferecer uma vida, que essa vida requer também um pouco de renúncia, e o povo, infelizmente, a sociedade, na sua maioria, não está disposta a renunciar a isso. Mas nós vemos assim, e sei que não é fácil, como cristão, eu sei que não é fácil, para meu irmão, como o apóstolo Paulo me falou, repito, ser transformado pela renovação do entendimento. E no mundo que vivemos hoje, para vivenciar, você cada dia dar notícias como essa, eu creio que acima de tudo acho que na sua posição a gente torna-se um melhor ser humano. A gente sai numa corda bamba, onde você pode tornar-se uma pessoa totalmente já dependente, ver isso como algo técnico, mas também como cristão, você volta e meia, você se arremessa para o lado humano e vê a necessidade de pessoas e ver que Cristo poderia mudar a vida delas. Como é que você pode enxergar essa situação aí toda na tua vida como jornalista, como apresentador? Pastor, antes eu quero inclusive dar um exemplo aqui de uma outra categoria profissional também. Aconteceu em Goiânia. Eu tive a oportunidade de ver uma reportagem assim. Tinha um terreno vago próximo ao centro da capital, e um homem estava desesperado, desempregado, e com todo o desespero do mundo ele queria se suicidar. Então ele foi para o meio desse campo vazio ali, e com uma faca na mão ele começou a furar o próprio corpo.
E os policiais cercaram, uma multidão cercou esse homem, mas ninguém podia chegar mais próximo. Ele estava dando facadas até então em alguns pontos do corpo que não eram vitais. Mas ele afirmava que sabia exatamente, que se alguém aproximasse, ele sabia exatamente como fazer isso e acabar com a vida rapidamente. E teve um policial que se destacou nessa ocorrência. Um policial que era evangélico. E esse policial teve uma atitude, não de policial, não de agir tecnicamente, mas agiu motivado pelo Evangelho, motivado pela palavra de Deus. Esse sargento começou a aproximar desse homem e começou a falar de Deus para ele. Começou naquela confusão toda, todo mundo, uma multidão ao redor do homem, ninguém podia chegar muito próximo. O policial começou a falar de Deus, dizendo: Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus pode transformar essa sua vida. Não existe problema grande demais para Deus. Não existe pessoa perdida demais para Deus. Você pode mudar totalmente a sua vida. E o homem, no início, foi dando algumas negativas, dizendo que para ele não tinha mais jeito, não tinha mais jeito. E o policial foi caminhando aos poucos e conversando. Ele foi conversando. E aquilo a palavra foi sendo como um antídoto para esse homem. E esse antídoto, aos poucos, quando o policial foi chegando perto, de tanto falando da palavra de Deus, esse homem soltou a faca e abraçou então o policial, e o policial conseguiu salvar a vida desse homem. A partir desse dia ele começou a ir para a igreja. Então, olhar tecnicamente, mas agir de acordo com a palavra de Deus. Porque nós não podemos ter nada, ser nada, se do céu não nos for dado. Então, eu só trabalho com jornalismo porque Deus me deu essa capacidade, esse dom de fazer isso. Senão, eu não teria a menor condição. Então, olhar para os lados, a gente vê realmente muita desgraça. Porém, a gente vê a esperança. A gente consegue visualizar um novo céu, uma nova terra. Um lugar onde realmente não vai haver mais pecado, onde Jesus vai enxugar-nos toda a lágrima. Então, pensando nisso, quando a gente olha para o lado e vê que muita gente ainda não enxergou, ainda não imaginou, ainda não sentiu esse amor de Jesus, ainda acha que Deus é tão distante. Deus não é distante, Ele é capaz de estar dentro do seu coração. Mas é preciso que se abra a porta, né? Jesus disse que: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta entrarei e cearei contigo e você comigo. Quer dizer, cear com o próprio Deus. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pelo poder, pela transformação da vossa mente, pela mudança da vossa mente. E então nós poderemos ver realmente quão boa e agradável é a vontade de Deus. Isso aí, você ouviu o nosso irmão Wilton Lima falando um pouco sobre o cristão na sociedade. Ele, como jornalista, ele tem autoridade para falar sobre isso, onde no cotidiano ele tem apresentado realidades em contexto que muitas vezes impactam o coração, e a gente, como cristão, se nós não tivermos o cuidado, a gente termina até endurecendo o nosso coração com tantas desgraças, tragédias que esse mundo aí tem. Mas eu quero dizer a você que Cristo é a solução. Em Cristo você pode encontrar a saída dos problemas que assolam a tua vida, essa vida que talvez esteja sem direção. Mas eu quero louvar a Deus nesse dia pela vida do nosso irmão. O irmão Wilton Lima, ele apresenta o Maranhão do Sul, aqui na cidade de Balsa, e o programa Falando Sério, na TV Açucena, né, filiada à Rede Record Televisão. Então, louva a Deus pela vida do irmão Wilton Lima. Fique à vontade, meu irmão, com suas considerações finais. E quero lhe dizer que as portas estão abertas aqui, o espaço, sempre que quiser estar conosco, para nós é uma alegria. E com certeza você só fez enriquecer essa programação, onde aqueles que estão nos vendo agora, com certeza também foram bastante edificados aí com essa palavra, e um momento de reflexão nas suas vidas também, daqueles que estão nos vendo agora. Obrigado. Muito bem, pastor, eu aqui agradeço. Para mim realmente é uma honra estar aqui, programa da Igreja Batista Independente. Prazer estar sempre aqui na sua presença. E espero em Deus que nós possamos estar sempre fazendo esses trocadilhos aqui, porque sempre é muito importante. E agradecendo mais uma vez esse espaço importante para estar falando da palavra de Deus, é fundamental. Muito obrigado. Isso aí, estivemos com o nosso irmão Wilton Lima, da Igreja Presbiteriana do Brasil, apresentador, aqui como já falamos,
e foi uma palavra que com certeza edificou a tua vida e fez você pensar um pouco sobre os conceitos cristãos e como se portar nessa sociedade. Nesse momento também vamos entrar nos nossos comerciais, aqueles irmãos que nos apoiam nesse projeto. E voltamos já, em nome de Jesus. Oferecimento: Comercial Santa Maria, Apicultura Abimel, Léo Construções. Brandão Guincho Reboque Munk. Serviços leve, pesado e socorro 24 horas. Exclusivo Munk com lança de 19 metros e 50 metros de cabo, facilitando assim o pronto socorro em difícil acesso. Guincho com lança de 15 metros e cabo com 100 metros, que garante reboque de tombamento. Brandão, serviços de Munk, guincho e reboque. Serviço 24 horas. Atende Maranhão, Piauí e Tocantins. Fone 3541-6034 ou 8818-6617. BR-230, Avenida Governador Luiz Rocha, setor industrial. Léo Construções é a solução. Vem que tá tudo barato e é a melhor opção. O melhor atendimento e o menor preço da cidade. Temos portas e janelas, telha, plan e brasilite, tijolos, tintas e areias, do piso ao acabamento. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Credit Shop e CDC do Banco do Brasil em até 48 vezes. Fone 3541-8001. Balsas em breve contará com Abemel Apicultura. Instalações amplas e modernas com caixas de abelha, produção de mel, própolis, geleia real e pólen. Tudo para você, apicultor. Estamos abertos para parcerias. E mais, para os parceiros apicultores, estaremos ministrando cursos de apicultura. Abemel Apicultura, em breve em Balsas, ao lado da FAPSEM. Maiores informações, 8105-7377. Comercial Santa Maria. Tudo o que você, dona de casa, precisa, você encontra aqui. Gêneros alimentícios, cosméticos, utensílios domésticos, produtos hidráulicos e elétricos. Entregamos em domicílio. Fica localizado na Rua 12, esquina com a 20, no bairro São Caetano. Fone 3541-1863. Deus, te louvamos nesse dia por tudo que o Senhor realizou em nosso meio. Obrigado por acordar pelo sol da justiça em nossas vidas. Toma essa mãe de família, esse pai de família, toma esse jovem. Deus, que o Senhor venha abençoando cada um deles. E que a tua graça possa repousar sobre a vida deles, Senhor. E que a cada dia eles possam entender que o Senhor é o centro de todo o nosso ser. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda há de fazer em nosso meio. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. É isso aí, quero agradecer pelo carinho e audiência. Neste domingo temos um encontro marcado ali na Igreja Batista Independente às 9 da manhã. Criança, você que é criança, que mora aí no Catumbi, Nazaré, enfim, no São Caetano, esteja conosco, a tia Jaque e a tia Rosângela fazendo um trabalho excelente com as crianças. Aguardamos você lá às 9 da manhã. À noite, às 7h30 da noite, nós temos ali um culto especial que vamos estar louvando a Deus em favor da tua vida. E eu te aguardo lá, esteja conosco logo mais à noite, em nome de Jesus, Também teremos aqui no próximo dia 20/6, agora do mês que está iniciando, nós teremos aí reunião de pastores na Igreja Batista Independente, no Catumbi, fica na Rua 3, número 220. Você que é pastor, você que é oficial, líder de uma congregação, você esteja conosco. Vamos ter a reunião de pastores, nós temos aí vários pastores que estão agregando-se aí, louva a Deus pela vida dos pastores da Assembleia de Deus, congregacional, o pastor da Luterana, da Presbiteriana, e todos vocês aí, batistas, sintam-se abraçados em nome de Jesus e contamos com vocês lá. E é esses os avisos que eu quero deixar para você e lhe aguardo em nome de Jesus.
Comercial Santa Maria. Tudo o que você, dona de casa, precisa, você encontra aqui. Gêneros alimentícios, cosméticos, utensílios domésticos, produtos hidráulicos e elétricos. Entregamos em domicílio. Fica localizado na Rua 12, esquina com a 20, no bairro São Caetano. Fone 3541-1863. Brandão Guincho Reboque Munk. Serviços leve, pesado e socorro 24 horas. Exclusivo Munk com lança de 19 metros e 50 metros de cabo, facilitando assim o pronto socorro em difícil acesso. Guincho com lança de 15 metros e cabo com 100 metros, que garante reboque de estombamento. Brandão, serviços de Munk, guincho e reboque. Serviço 24 horas. Atende Maranhão, Piauí e Tocantins. Fone 3541-6034 ou 8818-6617. BR-230, Avenida Governador Luiz Rocha, setor industrial. Léo Construções é a solução. Vem que tá tudo barato e é a melhor opção. O melhor atendimento e o menor preço da cidade. Temos portas e janelas, telha, plan e brasilite, tijolos, tintas e areias, do piso ao acabamento. Aceitamos os cartões Visa, Mastercard, Credit Shop e CDC do Banco do Brasil em até 48 vezes. Fone 3541-8001. Balsas em breve contará com Abemel Apicultura. Instalações amplas e modernas com caixas de abelha, produção de mel, própolis, geleia real e pólen. Tudo para você, apicultor. Estamos abertos para parcerias. E mais, para os parceiros apicultores, estaremos ministrando cursos de apicultura. Abemel Apicultura. Em breve em Balsas, ao lado da FAPSEM. Maiores informações 8105-7377.